Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos dar boas-vindas a você ao culto que nós queremos prestar ao Senhor nesta noite. Nós estamos muito felizes pelo privilégio de ter você, não apenas nos seguindo, nos acompanhando, mas cultuando ao Senhor. Eu entendo que, embora estejamos fazendo uma transmissão, o nosso objetivo não é que você seja apenas um assistente, mas que haja uma interação. E eu queria começar pedindo que você se inscreva no nosso canal. E eu gostaria também de começar este culto ao Senhor lendo um texto que está lá no livro de 2 Crônicas. No capítulo 29 é o texto que eu quero ler. 2 Crônicas, capítulo 29. É um texto bastante interessante porque fala de um rei da Bíblia chamado Ezequias. E diz assim, capítulo 29, versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Agora presta atenção no versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Uma das primeiras ações do seu governo foi abrir a casa do Senhor. Interessante que nós estamos vivendo um período assim um pouco parecido, embora nós estivéssemos fechados durante algum tempo, não em função de um desleixo, que é o caso aqui do texto, mas em função de um protocolo que como igrejas nós assumimos. E agora começamos a reabrir de forma gradual, né? Mas eu fico pensando naquele dia que a gente se reunia aqui na igreja, em que todos, sem nenhuma restrição, estaremos juntos aqui para cultuar o Senhor. Agora, lá no versículo 28, olha só o que está escrito, e é aqui que eu queria deixar para iniciar nossa reunião com esse texto. Olha só o que está escrito aqui no versículo 28. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Até acabar o culto. Ou seja, foi um longo período, né, em que esse povo esteve aqui adorando o Senhor. E que você aí na sua casa tenha no seu coração esse desejo de adorar o Senhor, como o povo estava fazendo aqui nessa ocasião, né? Nesse momento em que eles adoravam o Senhor. E no versículo 30 diz assim: Então o rei Ezequias, e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi. Que eram as palavras de Davi? Os salmos de Asaf, o vidente. Agora presta atenção nisso. Eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Eu desejo é que teu coração, que o meu coração, que o nosso coração tenha esse desejo de fazer isso com alegria, né? E onde quer que você esteja, você pode fazer isso. Você levantar suas mãos, né? Não sei qual é a forma que melhor você se identifica quando está adorando o Senhor, quando está aqui num lugar de reunião, mas que você se sinta que a sala da sua casa, o seu quarto, onde você quiser, onde você estiver nesse momento, né, como umas celebrações que nós tivemos, que eu achei interessante a Rosane falando aqui, dentro do seu carro, né, você esteja adorando ao Senhor. Deixa eu orar com você. Deus, em nome de Jesus, que haja esse sentir, haja esse sentimento, Deus, de fazer isso com alegria. Assim como diz o Salmo de Davi, entrai pelas suas portas com ações de graças, com alegria. Deus, que assim seja a nossa atitude nesta noite. Seja inclinando, seja nos prostrando, ainda que não seja de forma assim física, assim dessa posição como eu estou fazendo, mas que o coração, a vida esteja inclinada, reconhecendo que tu, somente tu és o Senhor nos céus e na terra. Recebe a nossa adoração, que queremos prestar nesta noite com todo o nosso ser, com todo o nosso vigor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Davi disse assim: eu preferia estar um dia à porta da casa do meu Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E eu sei que é assim que a gente se sente muitas vezes nesse período. Mas nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Esse foi o presente, o veículo que o Senhor nos deu. Em espírito e em verdade nós podemos levar a nossa adoração, fazer com que ela suba ao alto, a presença de Deus. Aleluia. Você é convidado a adorar ao Senhor. Fique à vontade na presença do teu Pai. Leva-nos além de nós mesmos, Senhor. Leva-nos além, Senhor, dos nossos limites, das nossas fraquezas. Leva-nos, Senhor, ao teu encontro, a ti, Senhor, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que esta canção que a gente acabou de cantar, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Esse é o desejo do meu coração, que ao longo deste culto, desta palavra, possa fluir a unção e o poder do Senhor sobre a sua vida, onde quer que você esteja. Deus tem colocado um tema para a gente compartilhar nessa noite, através do texto em que sempre utilizo, que é o plano de leitura anual da igreja. As minhas meditações sempre estão baseadas, melhor dizendo assim, neste plano que nós estamos seguindo. Eu tenho sido muito abençoado. E o meu desejo também é que você seja abençoado também através da leitura. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 25. E eu gostaria que você deixasse aí aberto, que daqui a pouco a gente vai fazer a leitura. Se eu pudesse dar um título à mensagem dessa noite, eu diria: diga não à falsificação. Isso mesmo, diga não à falsificação. E, de acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, que é um organismo, em 2019, melhor dizendo, em 2019, o Brasil perdeu cerca de 291,4 bilhões no mercado ilegal. Tem ideia do que seja isso? Esse valor resulta a soma dos prejuízos de 15 setores industriais com a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados. Segundo essa matéria, que é onde eu tirei esses dados, fornecidos pela Fundação, pelo Fórum Nacional contra a Pirataria, os segmentos que aparecem no topo da lista são vestuário, 58,4 bilhões, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, 25 bilhões, e combustíveis, 23 bilhões. E esses dados eles são fornecidos ao Fórum por cada uma dessas categorias de indústria, anualmente. Ou seja, isso vai acontecendo desde 2014. Porém, algumas delas deixaram de informar em determinados anos, conforme explicou o presidente deste fórum, que se chama Edson Vismona. Foi o caso da indústria da confecção de roupas, cujas informações consideradas para o levantamento são referentes aos registros de 2017 e que foram apresentadas em 2018.
parece que usar algo muito idêntico a uma marca de renome não afetam muito as pessoas. Todos esses números que nós acabamos aqui de citar descrevem o comportamento de uma sociedade que se vê atraída por produtos que imitam perfeitamente algo que tenha fama. Parece que essa atração pelo falsificado não é de hoje. E durante minha leitura, eu pude perceber algo nessa leitura que é muito semelhante ao que nós acabamos de citar aqui nesses dados em que eu falei para vocês. E eu me deparei com alguém que, por circunstâncias, teve que adotar um produto que imitava o original, para não perder o símbolo de autoridade e poder. E aí eu queria que você fosse comigo ao texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 25. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze. Queria que você fixasse nessa expressão, escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolvia à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e tudo o que ele fez, não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Queria ler até aqui, nesse texto, nesse versículo número 29. Gostaria de fazer uma oração que sempre faço, sempre que tenho a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Ela por si própria já é abençoada. Não existe necessidade de a gente fazer uma oração pela palavra. Mas neste momento, o que nós te pedimos, ó Deus, é pelo meu coração e pelo coração de cada pessoa que nos assiste neste momento, Pai. Para que cada coração, Senhor, se converta num solo fértil. E a tua palavra, que é a boa semente, possa cair nesse terreno, ó Deus, fértil, e possa produzir 30, 60, 100 por um, de acordo com aquilo que o Senhor tem determinado para esta noite, neste lugar. Deus, de acordo com a revelação da tua palavra, nós repreendemos todo espírito ladrão que insiste em comparecer nas nossas reuniões, quer sejam elas presenciais, quer sejam elas transmitidas. Senhor, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Liberamos uma palavra de ordem agora na autoridade do nome de Jesus. Fora agora, em nome de Jesus. Senhor, que esse ambiente onde esta palavra está sendo ministrada seja impregnado pela tua presença, Senhor. Ó Deus, e que o meu coração e o coração de cada pessoa seja transformado pelo poder da tua palavra. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, você já deve ter noção ou imaginar de quem nós estamos falando. Quem é essa pessoa que esteve envolvido com falsificação? Estamos falando de Roboão. Roboão era o filho do rei mais sábio que existiu. Você pode ver isso lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, 12, né? O texto diz, no versículo 11, diz assim: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Quem estava orando aqui? Salomão, gente. E aí olha só o que Deus fala aqui para ele: eu lhe dou um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você, nunca houve ninguém igual a você.
e nem haverá depois de você. Então, este é Roboão, filho do homem mais sábio. Não houve alguém antes dele, nem tampouco depois dele, segundo o texto que nós lemos. E eu creio que nessa noite eu queria com você aprender algumas lições com essa pessoa que esteve envolvido com falsificação. De vez em quando aqui na cidade de Petrópolis, nós escutamos a notícia de que houve uma operação e se apreendeu muitas mercadorias pirateadas, falsificadas. Interessante, outra coisa que me chama a atenção, às vezes eu passo pela rua e nesse tempo de pandemia em que a gente observa todo mundo usando máscara e precisa usando máscara, eu já vi máscara da Nike e já vi máscara da Lacoste. Eu não sabia que essas empresas fabricavam máscaras, mas elas estão fabricando em Petrópolis, né? Todo mundo sabe que é falsificado, mas o cara anda com um crocodilo, jacaré, não sei qual é o nome que você vai dar para aquilo, né? Na máscara, e o outro com um símbolozinho da Nike lá na máscara. Mas vamos lá. Quais são as lições que podemos aprender? O que lições nós poderíamos aprender nessa noite com essa vida? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosto de imagens, né? Me fascina a questão da imagem, né? E por falar de imagem, a imagem que me vem à mente sobre Roboão é de um jovem que cresceu usando o que havia de melhor em seu tempo. Roboão não precisava usar nada falsificado. Usava tudo que havia de primeira, porque cresceu numa corte que se destacava entre outras cortes a nível daquele tempo, daquele mundo que existia. Reis vinham de longe para ver a grandeza, a grandiosidade, a sofisticação, o bom gosto que se tinha dentro do reinado de Salomão. E aí você pode ler outros textos que vão reforçar isso que eu falo para você. A corte de Salomão era mais próspera, tinha o que havia de mais moderno e de mais precioso naquele tempo. Esse era o contexto em que o jovem Roboão foi criado. E hoje eu estava meditando nisso e me veio uma cena que me chamou muita atenção. Há uns anos atrás, não sei se foi ano passado, agora me falha a memória, quando houve o casamento do príncipe Harry, não sei se o nome é esse mesmo, com a Meghan, aquela atriz famosa, da série famosa de televisão, que teve uma cobertura fenomenal, uma audiência mundial para ver aquele casamento fantástico. Esses dias eu descobri no Spotify que tem um canal que tem todo o casamento no Spotify, com as músicas e as falas, a pregação, tudo de ponta a ponta no Spotify. Você pode colocar lá, sem querer fazer propaganda, mas estou fazendo propaganda, está lá o casamento. Interessante é que no dia seguinte saíram vários memes. Eu me lembro de um meme em que aparecia a princesa recém-casada com um sorriso, olhando assim, e o príncipe, e alguém escreveu assim, a cara de alguém que nunca vai ter que pagar uma fatura de cartão de crédito. E eu penso que o Roboão seria esse camarada que nunca iria pagar uma fatura de cartão de crédito, porque nasceu num lugar onde havia o que havia de mais precioso. Mas esse Roboão vai experimentar as consequências de algo que eu chamo, que seria a primeira lição que a gente aprende aqui nessa noite. Pecado traz consequência. Se você puder repetir isso comigo na sua casa, diga, pecado traz consequência. Isso mesmo, pecado traz consequência. Diga para o seu sofá, pecado traz consequência. Se não tiver ninguém perto de você. Mas faça escutar isso. Pecado traz consequência. Por que eu digo isso? Essa é a primeira lição que a gente aprende nessa noite. A primeira consequência tem a ver com a idolatria. Idolatria esta que começa já na casa, no lar de Roboão. A Bíblia diz que Salomão contraiu vários casamentos. E um desses casamentos, E a raiz desses casamentos, Salomão se entregou nos últimos dias da sua vida à idolatria. E ele casou a mãe de
Roboão chamava-se Naamã. Ela era amonita, ela não era judia. Ela não era do povo judeu. Era uma dessas mulheres que Salomão se casou para consolidar o seu poder, a sua grandeza, o seu nível de aliança. Os casamentos tinham um poder de estratégia a nível internacional. E ele se casa com uma mulher de um povo que eram conhecidos, esse povo era conhecido pela adoração a um deus chamado Moloque. Você lembra desse deus? Né? Segundo alguns historiadores, comprovam aquilo que a Bíblia já dizia, que no culto a Moloque havia orgias sexuais e havia sacrifício de crianças. Havia uma cavidade dentro do deus Moloque, onde havia uma espécie de um forno, alguma coisa que ali eram jogadas as crianças, era um sacrifício de crianças ao deus Moloque. E no final dos seus dias, Salomão se entregou à adoração. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos 6 a 8. Você pode ler em casa. Foi dentro desse contexto que Roboão foi criado. Como consequência disso, desse pecado de Salomão, em Roboão se cumpre a profecia de que o reino seria dividido. O reino que Deus havia prometido a Davi, né, que tinha feito promessas, agora por causa do pecado de Salomão, iria ser dividido. O reino do norte, Israel, ficou com Jeroboão, um servo, conforme havia sido profetizado. E o reino do sul ficou com Roboão. A segunda consequência vem à raiz do próprio pecado de Roboão e da nação que agora ele governava. Qual era a nação? Judá. E isso fica bem claro no relato que a gente encontra lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Está sendo aí projetado para você? Diz assim: tendo Roboão confirmado o reino e havendo fortalecido, o que ele fez? Abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Ou seja, a mesma coisa que estava sendo feita lá no reino de Judá, Israel também seguiu o mesmo passo. Mas olha o que acontece, especificamente com o reino de Judá. Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. Queria que você prestasse atenção nessa expressão. Porque tinham transgredido contra o Senhor. Ou seja, a consequência do pecado gerou a invasão. O fato de Sisaque, rei do Egito, ter invadido Judá. E olha só o que ele fez. Ele atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Em Crônicas aqui dá mais detalhes sobre esta invasão. Ele fala assim: era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. A saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Uma verdadeira coalizão para fazer algo concreto, para fazer uma incursão que não ia falhar de jeito nenhum. E diz aqui que Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. E se não fosse o bastante, gente, Sisaque ele leva tudo o que havia de mais precioso na cidade. É claro, toda guerra, o exército invasor, ele se coloca em busca daquilo que existe de tesouro, dos despojos, né? Não sei se você já viu algum documentário nesses canais aí de documentários em que se suspeita que o exército alemão, quando sabia que estava sendo vencido pelos aliados, eles esconderam uma fortuna incalculável em obras de artes que o exército alemão havia conquistado em suas incursões. E aí, entre os itens de valor que o exército de Sisaque leva, estavam os escudos de ouro, feito por Salomão, que era uma espécie de símbolo de poder, de soberania, algo que chamava a atenção.
Algo que chamava atenção pelo fato de consolidar o poder da nação de Israel. Interessante que eu estava meditando nesse texto e me veio algo na minha mente. Eu morei durante 7 anos em Brasília. E então eu costumava andar naqueles lugares onde estão hoje a sede do poder do Brasil, né? E em Brasília tem a Praça dos Três Poderes. E na Praça dos Três Poderes está o maior mastro com a maior bandeira do Brasil. Não sei se você sabia disso. E ela sempre fica hasteada. Essa bandeira ela não obedece o protocolo de hasteamento e arriar. Ela fica hasteada durante 3 meses. Por que ela não se arria e não se faz esse processo? Porque ela representa a soberania de uma nação. Ela é um símbolo de que o Brasil tem uma população permanente, de que tem um território definido, tem um governo legítimo, tem a capacidade para estabelecer relações com outros estados. Por isso que a bandeira fica ali. E ao final de cada 3 meses, determinada força, cada mês, no final de 3 meses, o Exército, o outro, a Aeronáutica, a Marinha, e faz uma cerimônia de troca dessa bandeira. Mas ela nunca pode ser arriada, né? Era como se, imagine comigo se alguém atacasse Brasília e destruir, e como símbolo de que dominasse o Brasil, destruísse esse enorme mastro e isso abalasse, entre aspas, o nosso sentimento nacionalista. Tem que ter cuidado de dizer nacionalismo, porque há muito pensamento equivocado sobre esse termo, e eu não quero que você me julgue como nenhum defensor de nenhum sistema que não seja democrático. Não estou aqui falando de política. Mas que isso seja utilizado com um sinal, algo de forma que fosse afetar a população, o sentimento pátrio de uma nação. E era isso que havia acontecido com a nação de Israel, quando se roubaram aqueles escudos, quando se levaram. A verdade é que o pecado gera graves consequências. O pecado gera graves consequências. No livro do profeta Isaías, nós vemos uma das mais graves consequências que o pecado pode gerar na vida do homem. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Isaías aqui deixa claro qual é a situação, qual é o retrato de uma geração que está longe de Deus. Quais são as consequências que o pecado traz. E a palavra que eu destacaria nesse versículo é separação. Algo que separa, algo que impede que haja uma relação. Algo que impede que serve como empecilho para uma aproximação. A separação entre Deus e o homem. Se existe algo que precisamos ter bem claro quando falamos de salvação, estamos nos referindo que Jesus Cristo, ou melhor, que em Jesus Cristo nós somos salvos da ira de Deus. Que o homem com a sua natureza pecaminosa não pode salvar-se a si mesmo. Nós estamos separados. E é o que o apóstolo Paulo fala lá na carta dele aos Romanos, que em Cristo nós fomos reconciliados. Eu gosto muito desse texto da carta de Paulo aos Romanos, que está no capítulo 5, que diz assim, deixa eu ler para você, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? De Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja,
Jesus, ele realiza esse papel de nos reconciliar, porque a posição do homem sem Deus é uma posição de separação. Estamos separados. Isso é uma das consequências que o homem vive. E esta visão nos faz enxergar que não é o medo de ir para o inferno, mas sim a realidade de passarmos uma eternidade inteira longe de Deus. Eu já disse isso aqui várias vezes. Que o inferno não é o pior lugar do mundo porque o diabo está lá com os anjos, é porque Deus não está lá. Jesus foi lá no inferno, tomou as chaves do inferno e da morte, sabe? E fez isso por mim e por você. E não foi lá, como algumas pessoas andam pregando, que é uma heresia, foi lá como pecador. Não, não, não. Ele foi vencedor, chegou lá, despojando, chegou numa posição de vitorioso. E hoje eu e você podemos, com ousadia, chegar diante do Senhor Jesus. Se eu estivesse aqui, com um monte de gente aqui perto me vendo e assistindo, participando, eu daria a você a oportunidade de dar um glória a Deus, um aleluia, glorificando a presença do Senhor, porque Ele fez isso por mim e por você. Então, a primeira lição é que pecado traz consequências. Qual é a segunda lição que a gente aprende? A segunda lição que aprendemos com a vida de Roboão é que nem tudo que reluz é ouro. Você já ouviu falar nesse ditado? Nem tudo que reluz é ouro. Engraçado que até em espanhol tem isso, esse mesmo refrão, esse mesmo ditado. De longe parece ouro, mas perto é o quê? Bronze. Esse ditado me veio à minha memória quando eu li esse texto. Roboão é o típico exemplo de alguém que não soube lidar com a perda econômica e o alto padrão de vida que ele havia experimentado nos dias de glória do seu pai. Não só do seu pai, mas também você viu no texto, quando a gente leu no texto de segundo livro de Crônicas, que o reino dele também se consolidou, né? Apesar de ter existido uma separação, ter uma crise política, onde houve a divisão entre o reino de Israel e de Judá, ele se consolidou. Mas o texto segue dizendo que ele abandonou a lei do Senhor. Ele desprezou a lei do Senhor. Interessante que hoje pela manhã eu lia no dicionário, procurando o antônimo, o contrário de amor. Uma das palavras que saiu no dicionário, entre elas indiferença, que é muito fácil, como eu diria, é uma palavra que a gente precisa considerar, a indiferença. Porque a primeira palavra que a gente pensa sobre o contrário de amor é ódio, né? A diferença também é o contrário de amor. Mas outra palavra que me chama a atenção é o abandono. Quando você abandona, quando você deixa algo. Era uma das palavras sugeridas pelo dicionário como antônimo, como contrário de amor. E Roboão, ele perde tudo isso por causa desse padrão, por causa dessa atitude dele de abandonar o Senhor. Versículo 14, 1 Reis, capítulo 14, versículo 26, diz assim: levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Não apenas as questões, os objetos sagrados de culto, mas também aquilo que determinava, aquilo que estabelecia símbolo de poder, de autoridade à nação de Israel. E o texto aqui, quem está fazendo o relato diz assim: inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E eu fico imaginando como seria duro para aquele rapaz, que agora é um homem, que foi criado vendo tanta coisa bonita, tanta grandiosidade no reino do seu pai, agora tendo que manter as aparências. No versículo 27 diz assim: em lugar destes o quê? Dos escudos de ouro, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real, E toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos para manter a imponência, né? E depois os devolvia à câmara da guarda.
Eu fico pensando nos dias de hoje, irmãos, existem muitas pessoas que adotam esse estilo de vida de usar escudos de bronze. De longe, quem vê pensa que é de ouro, mas quando se aproxima, percebe que não passa de uma imitação, algo muito parecido. De longe eu pensei que era. Né? É de segunda linha, como alguns costumam dizer, para não assumir que estão usando algo falsificado. Né? Eu já ouvi isso, inspirado nas melhores marcas. Quando na realidade é falsificado mesmo. Está falsificando, está usando algo. Né? E eu poderia aqui fazer uma lista de uma série de escudos de bronze que parecem ser de ouros utilizados em nossa sociedade. Quer ver um exemplo clássico? A pessoa tem um escudo de bronze chamado Excelente Casamento. Aparentemente parece de ouro esse casamento. Mas se você se aproxima e passa a conviver alguns dias com essa pessoa, você descobre que aquilo não é verdadeiro. Pessoas que aparentam ser excelentes mães. Agora então, com o ensino à distância, aquelas mães que chegavam, né, e que demonstravam para os professores, para o ambiente educacional que eram excelentes mães, mas agora, chegando à realidade de estudar à distância, se descobriu que ela não é boa mãe assim como parece, não. E ainda mais quando as demandas começam a crescer. Pais que demonstram ser excelentes pais, mas na realidade não passam de escudo de bronze. Esse dia a Fernanda comentava comigo uma situação, a nível escolar, e eu falava com ela assim, Fernanda, você percebe que essa pessoa está querendo passar-se por um bom pai. Mas isso é escudo de bronze, não é escudo de ouro. Filhos que parecem ser bons filhos, mas não passam de escudo de bronze. Profissionais, cara que se parece ser excelente profissional, mas não passa de escudo de bronze. E pessoas que se dizem ser crentes, cristãos, envolvidos com mistérios, com atividades, mas não passam de escudo de bronze. A lista poderia ser acrescida de outros, entre aspas, ramos, onde poderíamos ostentar algo que não é verdadeiro. Agora, existe uma verdade que todos nós conhecemos e que mesmo assim, muitas vezes, nós insistimos em ignorar. Sabe qual é? Deus não se engana, gente. Deus não precisa estar de perto nem de longe. Deus conhece todas as coisas. Você pode enganar todo mundo. Outra verdade é que ninguém consegue enganar a si mesmo a vida inteira. Não é só no meio artístico que as pessoas escondem um lado escuro dos seus sentimentos. Esse dia eu vi um trecho de um documentário de uma cantora chamada, acho que Natalie Collins, filha de um cantor famoso, que foi uma das vozes mais bonitas, mais assim, aclamadas pela crítica. E ela chegou a um nível de sucesso tão grande, tão grande. E ela não sabia lidar com as frustrações e começou a se enveredar pelo mundo da drogadição. E ela não sabia lidar com essa situação. E ela escondia. E um amigo íntimo dela, dando um depoimento nesse documentário, falava assim, ela escondia. Através do uso de drogas, nós só começamos a perceber quando ela começou a experimentar, a gente via que ela estava emagrecendo muito. E algo havia de errado com a saúde dela. E nós nos demos conta que não era apenas o fato de uma disfunção, alguma coisa do organismo, mas que atrelado a isso havia um uso abusivo de álcool e drogas. De vez em quando a gente se surpreende com a morte de alguma celebridade,
nesses termos que eu acabei de colocar. Por quê? Porque usa desses subterfúgios ou dessas coisas para poder esconder algo que já não é mais ouro, que é bronze. Eu creio que nesta noite o Senhor te colocou diante desta tela, deste canal do YouTube, para te lembrar que Ele sabe que você está cansado de ser um escudo de bronze. Eu creio que talvez você pense assim, pastor, já sei qual é a palavra que o Senhor vai dizer para mim. Eu creio que nessa noite, Deus vai te devolver todos os escudos de ouro. Deus não vai devolver escudo de ouro para você. Sinto muito dizer isso para você. Se você esperava que eu dissesse isso, não é isso que eu vou dizer para você nessa noite. Porque pecado traz consequências. Tem coisas que não podem ser mudadas. Não é isso que você precisa. Você não precisa. Não é isso que mantém a sua vida. Não eram os escudos de ouro que mantinham e que davam base, suporte ao reinado, à grandeza de Salomão, mas sim a promessa que Deus tinha feito lá atrás a Davi. Quando Deus fala para Davi que sempre haveria alguém na casa dele, sempre haveria alguém na linhagem para reinar, que ele havia estabelecido uma linhagem que duraria. Era isso. Era a palavra do Senhor, era a promessa do Senhor, era o Senhor que fazia isso. E sabe o que Deus está falando para você e para mim nessa noite? Que você precisa reconhecer, o que eu preciso reconhecer, é que Ele é o bem mais precioso que você deve ter na sua vida. O salmista, o avô de Robão, lembrou agora? Certa vez ele declarou, lá no Salmo 16, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refúgio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a Ti. Eu queria que você, onde você estivesse, se você pode fazer isso, claro, que você pudesse fechar os seus olhos. Que você pudesse pensar em tudo isso que você ouviu nessa noite. Pecado traz consequências. Nem tudo que reluz é ouro. Talvez você não seja um desses que consuma produtos falsificados. Mas a sua própria vida é uma fraude. Quem chega de perto, quem convive mais próximo de você, sabe que essas fotos que você posta no Facebook não refletem a sua realidade. Essas declarações que você coloca no seu mural não refletem a realidade. Essa obsessão de você colocar fotos nos status do WhatsApp, nos seus stories, não representa aquilo que você é. Eu quero dizer, olhando para você, nesta noite, Deus está desafiando a você lançar mão, abrir mão dos escudos de bronze. Eu queria orar com você. Mas antes de orar, eu queria dizer algo muito sério para você nessa noite. O que muda a vida da gente não é o que a gente anota durante a pregação, embora eu goste de anotar. O que muda não é a gente dizer glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa, que pregação abençoada. Isso não muda. O que muda são as atitudes que você toma depois de ter ouvido a palavra do Senhor. E em relação a esse texto que a gente leu, aquilo que a gente pregou, compartilhou nessa noite, você não tem escolha.
aqui não se trata de um menu variado. Eu posso escolher isso da palavra, eu posso escolher isso, fico com isso. Não. Aqui é uma decisão de comer ou não comer. Você vai viver uma vida onde Deus não faz parte do seu dia a dia, uma vida longe do Senhor, ou você quer viver uma vida perto do Senhor? Você vai viver sustentando algo que não existe mais? Ou você vai... Não, isso eu tenho que admitir que isso já passou. Deixa eu dizer uma coisa para você. E aqui eu termino e oro. Só Deus pode ressignificar a sua vida. Não é a compra de um outro objeto, não é uma outra viagem, não é outro relacionamento. É Jesus que pode dar ressignificado à sua vida. E eu quero orar com você. Eu sempre gosto de colocar a mão assim no coração. Vamos orar? Ah, Senhor, obrigado pela Tua palavra. É bem verdade que às vezes é como um golpe tão forte, porque é tão real, Senhor. A verdade é que eu me acostumei a viver com escudo de bronze, achando que estou vivendo os tempos áureos de uma época que já não volta mais. Mas nessa noite eu ouvi a Tua palavra, Senhor. E decido me chegar a Ti. Assim como Robão se humilhou diante de Ti. A história conta que ele se humilhou, Senhor. E o Senhor não permitiu que Jerusalém fosse destruída. Pela promessa que o Senhor tinha feito lá atrás, Davi. Deus, que o Senhor venha com libertação sobre a vida desta pessoa nesta hora. Sobre a minha vida nesta hora. Eu me coloco no lugar dessa pessoa. Que a libertação venha sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Só Tu tens o poder para trazer um novo significado. Ah, Jesus. Tu conhece, Pai. Qual a perda, o que levou essa pessoa a construir, a fabricar escudos que imitem algo que trazia glória e poder no passado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero dizer para o Senhor que o maior bem que eu tenho é o Senhor. Não é o emprego, não é o relacionamento, não é a família que o Senhor me deu, não é o conhecimento, não é o ser conhecido. Senhor, não são as visualizações que as pessoas têm feito nas minhas postagens, mas o Senhor é o bem maior que eu tenho, Pai. Ajuda-me a viver assim. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me
de existir. Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que a gente se lance nos braços dele. E digamos, Senhor, tu és tudo que eu preciso para viver. É isso mesmo. Deus está chamando você para simplificar a vida. Por que você precisa disso? Por que você está correndo tanto? Por que você vive em busca de quê? De escudo de bronze? Não. Jesus é tudo que você precisa. Eu gostaria nesta noite de me dirigir a você que ainda não fez uma decisão de receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você que vive literalmente essa separação de Deus. Me sinto longe do Senhor. E parece que em tempos de pandemia, parece que isso se acentuou ainda mais. Mas nessa noite, o Senhor está chamando você a ter um compromisso com Ele. A viver de fato os benefícios de alguém que vive ao lado de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não estou prometendo você todos os seus problemas acabaram. Porque Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a sua vida. A primeira delas é você ter essa convicção no coração de que Jesus agora é o meu Senhor, o meu Salvador. E eu quero segui-lo. Eu quero fazer a vontade dele. Se você quer fazer isso, faz uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua palavra. Enquanto o pastor falava de alguém separado de Deus, foi assim que eu me senti. Mas ao mesmo tempo que eu vi essa palavra separado, eu vi reconciliado. Se o Senhor pode me reconciliar, se o Senhor pode me trazer de volta, é claro que o Senhor pode fazer isso, Senhor. Eu decido, nesta noite, te receber como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a te seguir. Eu preciso de gente, de pessoas que conheçam a tua palavra, que possam me auxiliar nessa caminhada. Coloca estas pessoas do meu lado. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Você fez essa oração pela primeira vez? Nunca tinha feito? Então, quero te pedir um favor. Faz um sinalzinho assim com a mão, aí nos comentários. Assim, isso. Em reconhecimento para que todos vejam que você tomou essa decisão. Vou te fazer um outro desafio. Na tela aí vai sair um número de telefone. Entre em contato com a gente por mensagem. Esse número recebe mensagem. Nós queremos orar com você. Queremos conversar com você e te ajudar nesse processo. Eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Sabe? Outra coisa que eu queria pedir a você, para você nos ajudar, né,
a que outras pessoas possam ser abençoadas. A igreja tem uma campanha chamada Campanha do Quilo. Você pode fazer a sua doação através desses donativos que são deixados aqui na igreja como ponto de arrecadação. Nós ajudamos muitas famílias. Quero direcionar você que é membro da igreja, que uma das formas da gente adorar é com as nossas ofertas e com nossos dízimos. Aí na tela vai sair os nossos dados bancários, conta do Banco Bradesco, do Banco Santander. Também tem um número embaixo, um número diferente desse que eu dei anteriormente, para você que venha fazer ou que faça a sua transferência, coloque aí, envie para esse número o recibo. Né? Também quero encorajar você que pode estar com a gente, né? Nós já começamos as nossas reuniões presenciais, com certas restrições, é claro, mas se você quiser participar, você pode participar, melhor dizendo assim, você pode usar esse número de telefone que está sendo aí colocado abaixo, ou pode acessar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, os grupos de WhatsApp da igreja, porque ele vai ter o link onde você pode se inscrever. Eu quero deixar aqui meu abraço forte para você e desejar que você tenha uma noite abençoada, um sono reparador e que viva uma vida plena no Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, toda a face da terra, agora, para sempre. E amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço